Olá pessoal, eu sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas, ok? Hoje vamos responder uma questão do concurso de professor do Espírito Santo do ano de 2016, dentro dos conhecimentos pedagógicos. Então, a questão de número 19 diz o seguinte: muitos educadores, reconhecendo que a velocidade de aprendizado pode variar de criança para criança, isolam os aprendizes lentos de seus professores e companheiros através do uso de instrução programada e muitas vezes mecanizadas. Vygotsky, valendo-se do conceito da zona de desenvolvimento proximal, vê o aprendizado como. Então, alternativa A: dois processos distintos. Um está relacionado ao interesse e esforço do aluno e o outro diz respeito àquele que é participativo e pesquisa a informação que lhe é transmitida. B: um processo profundamente social, enfatizando o diálogo e as diversas funções da linguagem na instrução e no desenvolvimento cognitivo mediado. C: processos diferenciados, pois existem alunos que apresentam capacidade cognitiva de apreensão do conhecimento e outros com déficit intelectual, por isso desatentos. D. Um processo de se obter conhecimento, desde que se aplique técnicas de motivação adequadas à fase de desenvolvimento dos alunos. E. Um processo de aprendizado que depende fundamentalmente do componente afetivo, para que o aluno interaja com o conhecimento ensinado. Pessoal, pausem o vídeo, respondam a questão, eu volto com a alternativa correta em 5 segundos. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra B. Então, para Vygotsky, valendo-se do conceito da zona de desenvolvimento proximal, vê o aprendizado como um processo profundamente social, enfatizando o diálogo e as diversas funções da linguagem na instrução e no desenvolvimento cognitivo mediado. Então, vamos aproveitar esse momento para entender, né, o que é a zona de desenvolvimento proximal segundo Vygotsky. Então, zona de desenvolvimento proximal é um conceito elaborado por Vygotsky e define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de um problema, sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro, uma criança mais velha. É a série de informações que a pessoa tem a potencialidade de aprender, mas ainda não completou o processo. Conhecimentos fora de seu alcance atual, mas potencialmente atingíveis. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Ok? Então, Vygotsky descreve dois níveis de desenvolvimento denominados níveis de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Então, o nível de desenvolvimento real compreende o conjunto conhecimento consolidado, ou seja, aquilo que é capaz de resolver utilizando seu conhecimento de forma autônoma. Então, o nível mais alto. E o nível de desenvolvimento potencial é o conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que, com a ajuda de alguém, que lhe dê algumas orientações adequadas, um adulto ou outra criança mais experiente, ela consegue resolver. A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial caracteriza o que Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal. Ok? Em resumo, pessoal, segundo a teoria de aprendizagem de Vygotsky, a criança nasce inserida em um meio social, sua família, e nele estabelece suas primeiras relações com a linguagem a partir da interação com os outros, no dia a dia. Isso acontece espontaneamente durante o processo de uso da linguagem, e a partir disso, né, pessoal, ele elaborou aí sua tese da zona de desenvolvimento proximal, ok? Então, gabarito, letra B. Ok, pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.